Disse que o Theo morava naquela casa com a mãe, que ele fazia muito barulho correndo pelo corredor e que um dia a mãe ficou brava porque ele não parava de brincar. Segundo a mais nova, ele foi colocado de castigo, entre aspas, no quarto pequeno, aquele sem janela. Uma noite encontramos a mais nova dormindo dentro do quartinho escuro. A porta estava fechada por dentro e conseguimos abrir com muita dificuldade. Ela estava sentada no chão, abraçando o bichinho de pelúcia, dizendo que estava fazendo companhia para o Theo, para ele não ter medo. Aoba, bom com vocês, espero que esteja bom. Meu nome é Nicolas e aqui a gente vai contar relatos sobrenaturais e histórias bizarras. A gente já vai pro relato, mas antes eu peço que você deixe seu like e se inscreva no canal, porque isso vai ajudar muita gente, ainda mais agora que estamos no início. E também segue a gente lá no Instagram e no TikTok, tá aparecendo aí na tela, e também o e-mail para você me mandar um relato, né, para eu poder contar aqui sua história. E agora, sem mais prosa, vamos pro relato que se chama O Menino do Quarto Sem Janela. Eu nunca fui de mandar relato para canal nenhum, mas essa história ficou tempo demais presa aqui em casa e acho que já passou da hora de tirar isso do peito. Pode usar meu nome verdadeiro, que é Carlos. Só peço que preserve o bairro e qualquer detalhe que possa expor minha família. Pode deixar. Porque minha esposa e meus filhos viveram isso comigo e até hoje a gente fala desse assunto com cuidado. Nós nos mudamos achando que era só uma casa antiga, boa para criar os meninos e finalmente ter espaço. Só que minha filha mais nova, perdão, começou a conversar com alguém que nunca deveria ter estado ali. E foi desse jeito que tudo começou. Nós nos mudamos para aquela casa em julho de 2022. Era um bairro antigo. Ó, ele colocou aqui o bairro, né, a cidade, o bairro e tal, mas eu só vou falar que era no interior de São Paulo. Era uma casa grande, antiga, com 2 andares, piso de madeira rangendo e as janelas altas que deixavam a luz da tarde entrar em feixes dourados. Eu, minha esposa, nossos filhos adolescentes, ele falou que o nome e a idade dos meninos, tá? Mas como ele falou antes... Cadê? Sim, como ele pediu para não falar antes, eu não vou dizer, tá? Eu só vou falar que a mais nova era uma criança ainda, tá? Ele tinha, aqui ó, a mulher dele, e ele tinha 2 filhos adolescentes e uma criança. Só isso que eu vou falar. A casa parecia perfeita para nós. Era espaçosa, tinha um quintal amplo, aluguel acessível, muito acessível para o padrão da região. A imobiliária explicou que estava fechada há algum tempo, porque os antigos donos haviam falecido e os herdeiros demoraram a resolver documentação. Nada que soasse alarmante. A mais nova, né? Ele colocou o nome de novo. A mais nova foi a que mais se encantou com o lugar. No segundo dia, já corria pelo corredor do andar de cima, como se tivesse vivido ali a vida inteira. O quarto dela ficava no fim do corredor, ao lado de um banheiro antigo com azulejos azuis desbotados. Desde a primeira noite, ela dizia que adorava o eco do quarto. Falava que parecia que alguém sempre respondia quando ela conversava sozinha. E no início a gente achou graça, né? Na primeira semana, a gente começou a ouvir risadinhas vindas do quarto dela durante a tarde. Risadas infantis e leves, misturadas com a voz da mais nova. Quando perguntávamos com quem ela estava falando, ela respondia com naturalidade. Eu acho que esse nome eu não tenho problema falar, né? Porque não é da família dele. A mais nova falava que estava conversando com o Theo. Nós trocávamos olhares e sorríamos.
Criança cria amigo imaginário, normal. Perguntei quem era Theo e ela explicou que era um menino que morava ali antes e que não gostava de ficar sozinho. Achamos que ela estivesse se referindo a algum personagem de desenho ou livro, até que começamos a notar um detalhe estranho. Ela deixava sempre o espaço vazio na cama à noite, como se estivesse dividindo o travesseiro com alguém. E também passou a insistir que precisávamos colocar um prato a mais na mesa do café da manhã porque o Theo acordava cedo. Os dois adolescentes, começaram a implicar, dizendo que ela estava ficando estranha. Minha mulher tentava manter o clima mais leve, mas eu percebia que ela observava a filha com atenção redobrada. Certa tarde, voltei mais cedo do trabalho e encontrei a mais nova sentada no chão do quarto. Eu tô falando assim, gente, na hora eu tô trocando, porque ele escreveu os nomes, mas em cima ele pediu para não falar, né? Deixa eu voltar. Certa tarde, voltei mais cedo do trabalho e encontrei a mais nova sentada no chão do quarto, de frente para o canto, onde não havia nada além da parede. Ela segurava um dos bichinhos de pelúcia e dizia: eu sei que doeu, mas agora você está comigo. Quando me viu na porta, sorriu e disse que o Theo tinha medo do escuro e que às vezes lembrava do quarto fechado. Eu perguntei que quarto era esse. Ela apontou para o fim do corredor. Tinha uma porta pequena embutida na parede, que eu sempre imaginei ser apenas um armário antigo. Eu nunca tinha aberto. E naquela noite eu decidi verificar. A porta estava emperrada. Usei força até que ela cedesse com um estalo seco. Lá dentro não tinha um armário comum. Era um espaço pequeno, quase como um quartinho de armazenamento. Não tinha janelas, só a parede crua e um cheiro forte de poeira. No chão havia marcas antigas, alguns arranhos da madeira. Não tinha móveis, mas a sensação ali dentro era sufocante. Fechei rapidamente, dizendo a mim mesmo que aquilo era apenas uma impressão. Os dias seguintes trouxeram mudanças na mais nova. Quase que eu falei o nome. Ela começou a acordar no meio da madrugada chorando. Dizia que o Theo ficava triste às vezes, que ele contava coisas feias. Quando perguntávamos o que era, ela não dizia, como se tivesse medo de repetir. Até que numa noite particularmente silenciosa, ela nos chamou para o quarto e disse que precisava contar uma história. Sentamos os quatro ao redor dela na cama. Ela segurava o bichinho de pelúcia contra o peito. Com a voz baixa, começou a narrar algo que não parecia invenção de uma criança da idade dela. Ele colocou a idade. Disse que o Theo morava naquela casa com a mãe, que ele fazia muito barulho correndo pelo corredor e que um dia a mãe ficou brava porque ele não parava de brincar. Segundo a mais nova, ele foi colocado de castigo, entre aspas, no quarto pequeno, aquele sem janela, e disse que ficou lá por muito tempo, no escuro, chorando. Ficava chamando pela mãe, mas a mãe não voltou. A voz da mais nova começou a falhar enquanto contava. Ela dizia que o Theo ficou com medo, que não conseguia respirar direito, que o quarto ficou muito quente e que ele tentou arranhar a porta, mas ninguém abriu. Quando finalmente abriram, ele já estava, entre aspas, dormindo para sempre. Minha mulher começou a chorar baixinho enquanto escutava. Eu senti um frio subir pela espinha. Meus adolescentes estavam imóveis e pálidos. Eu falei meus adolescentes porque ele colocou os nomes, tá? No dia seguinte, comecei a pesquisar sobre o histórico da casa.
descobri que há quase 20 anos houve um caso abafado envolvendo uma criança que morreu por asfixia acidental. A versão oficial dizia que foi um acidente doméstico. Os detalhes eram escassos. O nome do menino era Mateus. O apelido, segundo um vizinho antigo que consegui localizar, era Theo. Depois disso, a mais nova nunca mais foi a mesma. Ela passou a chorar pela casa durante o dia, dizendo que Theo sentia saudade da mãe, mesmo tendo medo dela. Dizia que ele não queria que ninguém fosse embora, porque sempre que as famílias saíam, ele ficava sozinho de novo. Às vezes encontrávamos 2 desenhos lado a lado, na escrivaninha dela. Um feito com traço infantil da mais nova, outros com linhas mais firmes, representando sempre uma casa e um quarto escuro. Os sons começaram a acompanhar. Bolinhas de gude rolando pelo corredor durante a madrugada. A gente também ouvia passos leves correndo do quarto dela até a escada. E certa noite eu ouvi claramente uma voz infantil sussurrando: "Vamos brincar", perto do meu ouvido, enquanto eu estava na sala sozinho. O que mais me partiu o coração foi ver a mais nova tentando consolar algo que só ela via. Sentava no meio do corredor abraçando o ar, dizendo que ele não precisava chorar porque agora tinha gente. Mas o choro não era mais só dela. Às vezes ecoava pela casa baixinho, vindo do fim do corredor. Uma noite encontramos a mais nova dormindo dentro do quartinho escuro. A porta estava fechada por dentro. Conseguimos abrir com dificuldade. Uma noite encontramos a mais nova dormindo dentro do quartinho escuro. A porta estava fechada por dentro e conseguimos abrir com muita dificuldade. Ela estava sentada no chão, abraçando o bichinho de pelúcia, dizendo que estava fazendo companhia para o Theo para ele não ter medo. Aquilo foi o limite para nós. Na manhã seguinte, eu e minha esposa não discutimos. Nem tentamos racionalizar aquela fantasia infantil. Ela apenas disse que precisávamos de ajuda e eu concordei. Não era mais possível fingir que aquilo era imaginação. Havia algo naquela casa que estava preso ali, e de alguma forma preso à minha filha. Procuramos primeiro um padre da paróquia do bairro. Contei tudo com a sensação estranha de estar ultrapassando uma linha invisível entre o mundo comum e algo que eu sempre evitei admitir que pudesse existir. Ele ouviu em silêncio sem me interromper e disse apenas que, independentemente da explicação, a casa precisava de oração e talvez de libertação. 2 dias depois, ele esteve lá. Quando entrou no corredor do andar de cima, parou por alguns segundos olhando para o fim, exatamente na direção do quartinho. Ele não perguntou onde era, apenas caminhou até lá. Disse que sentia uma tristeza muito antiga, concentrada. Rezou em cada cômodo. Jogou água. Ele falou uma palavra que eu não sei falar não. Aspergiu. Jogou, né? Jogou água benta nas paredes. Fez orações mais longas dentro do pequeno quarto. E a mais nova ficou sentada na cama dela, em silêncio absoluto, diferente de qualquer outra vez. Não houve risadas naquele dia. Naquela mesma noite, a mais nova disse que o Theo estava confuso, que ele não entendia o que estava acontecendo e que tinha medo de ir embora. Aquilo me atingiu de um jeito inesperado. Se havia algo ali, não parecia raiva. Era como abandono. Por orientação de uma amiga da minha esposa, também buscamos um pai de santo experiente, conhecido por trabalhar com encaminhamento espiritual. Ele nos recebeu com seriedade
e sem nenhuma teatralidade. Disse que quando a energia infantil permanece presa a um lugar, quase sempre é porque morreu sem compreensão e sem despedida, que não teve acolhimento. O apego à casa era o único referencial que restou. Ele foi até a casa numa tarde muito silenciosa, acendeu velas no corredor e preparou um pequeno ritual simples, bem respeitoso. Pediu que a mais nova ficasse próxima, mas que não falasse diretamente com o menino. Disse que era hora de os adultos assumirem aquela responsabilidade. Falou em voz alta, com firmeza, explicando que ninguém ali estava abandonando ninguém, que o tempo dele naquele lugar havia terminado, que havia um caminho de luz esperando por ele. Em um determinado momento, a mais nova começou a chorar. Mas não era medo, estava chorando de despedida. O ar da casa ficou pesado por alguns minutos. Um silêncio denso ocupou o corredor. Então, de maneira quase imperceptível, algo mudou. A sensação sufocante que sempre existia perto do quartinho simplesmente sumiu. Não teve barulho, vento, nem aquela manifestação dramática. Só a leveza. E naquela noite, a mais nova dormiu a madrugada inteira, pela primeira vez em semanas. No dia seguinte, ela disse que o Theo tinha ido embora. Falou isso com os olhos marejados, mas sem nenhum desespero. Disse que ele estava num lugar claro, onde não precisava mais ter medo. Contou que ele agradeceu por ela ter ficado com ele quando ninguém mais ficou. E agora tinha gente cuidando dele. Depois disso, os sons cessaram completamente. Nada de bolinha de gude ou passo leve no corredor. Também não teve mais sussurro no ouvido. O quartinho perdeu o cheiro abafado. Virou apenas um espaço vazio e sem importância. A casa ficou normal. Estranhamente normal. A mais nova sentiu saudade. Durante algumas semanas, ela desenhou menos e às vezes ficava parada no corredor, olhando para o lugar onde costumava conversar sozinha. Mas quando a gente perguntava, ela dizia que estava tudo bem, que ele estava em um bom lugar e que agora não precisava mais dela. A gente permaneceu na casa. O clima mudou completamente. A luz da tarde voltou a aparecer apenas luz. O corredor deixou de ser um túnel silencioso. O quarto pequeno virou apenas um depósito comum, sem qualquer peso invisível. Os adolescentes voltaram a circular pelo andar de cima, sem aquela tensão constante. Hoje, quando lembro daquele período, o que mais me marca nem é o medo, mas a tristeza de imaginar uma criança que ficou presa tempo demais no escuro. Clara ainda dorme com a luz suave acesa no corredor. Não por medo, mas por hábito. Às vezes ela diz que é só para garantir que ninguém fique sozinha no escuro de novo. Oh, meu Deus. Mas ela fala isso sorrindo. E desde aquele dia nunca mais ouvimos choro nenhum ecoando pela casa. Rapaz, esse relato é forte. Deu até uma aflição aqui. Quando falou que foi porque ele estava preso no corredor. Se você tem algum comentário para fazer desse vídeo, deixa aqui. Tá certo? Escreve aqui nos comentários. E até o próximo. Valeu.